Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Eu peço a vocês, irmãos, por que Pedro está advertindo a igreja a não ignorar uma coisa? E essa coisa é que um dia para Deus era como 1000 anos. E hoje nós vamos aprender e entender qual era a doutrina dos apóstolos acerca dos tempos, dos dias, dos milênios, porque eles tinham a ciência e o entendimento que, assim como Deus criou o mundo em 7 dias, 6 dias ele criou e no 7º descansou, assim também haveria de ser a história do ser humano sobre a terra. 6 milênios viveriam e no 7º Cristo viria governar e fazer a terra descansar e estabelecer o seu reino de justiça. Essa era a fé da doutrina da igreja primitiva e hoje nós vamos comentar sobre isso e vamos comentar sobre assuntos muito importantes, principalmente o que você quer saber também, que é sobre a volta de Jesus. Salmos 90, no verso 4, vai dizer: porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Olha só que lindo. Salmos 90, da mesma forma como 2 Pedro, ele entende e expõe que um dia para o Senhor, 1000 anos para nós, é como o dia de ontem para ele. Por quê? Porque se refere a um dia. Irmãos, vocês estão recordados sobre os dias da criação, sobre o primeiro dia, separação de luz e trevas, o segundo dia, água sobre o firmamento e água debaixo do firmamento. Eu acredito que vocês saibam os acontecimentos de cada dia. Porém, indo além disso, cada um desses dias da criação representava algo muito grande. Representava um acontecimento histórico no milênio que haveria de se cumprir. Primeiro milênio, a gente sabe que houve então a decisão de Adão e Eva ali em desobedecer aos mandamentos do Senhor, eles caíram. A gente tem uma compreensão que ali houve separação entre luz e trevas. O segundo dia, irmãos, Deus faz separação entre águas acima do firmamento e a água abaixo do firmamento. Eu estou passando um resumo para vocês. No segundo milênio da história da Bíblia, nós temos justamente Noé, a arca. Nós temos, então, as comportas do céu se abrindo e as águas descendo do firmamento. No terceiro dia, nós podemos compreender que Deus ele coloca limites entre a terra e o mar, entre terra e água. No terceiro milênio, nós temos Moisés. Nós temos Moisés abrindo o mar vermelho e fazendo separação de terra firme e de águas. No quarto dia, nós temos a criação do sol, da lua, das estrelas. No quarto milênio, nós temos o grandioso momento da história da humanidade, a manifestação do sol da justiça. Quem lembra? Exatamente, a criação do sol do quarto dia foi a manifestação do sol da justiça, que é Cristo Jesus. A lua, temos, por exemplo, a igreja, as estrelas, a gente entende por meio dos textos de Jó e de outros, que são os anjos, que também são tratados dessa forma. Então, Deus, no quarto dia, cumpre esse ato histórico, né? Esse momento histórico na história da humanidade. No quinto dia, Deus ele cria os animais das águas, os peixes. Fica bem exposto a criação dos peixes no quinto dia. E é interessante que Jesus ele faz exatamente de nós pescadores de homens. Ele faz um simbolismo com pescadores de peixes e nos faz pescadores de homens. E por que ele faz isso? Porque no quinto milênio, depois da morte de Cristo, no quinto milênio da história da humanidade, nós haveríamos então de manifestarmos a criação de peixes. No sexto dia nós temos a criação do homem. Sim, nós temos o homem e nós temos uma ordenança: multiplicai-vos sobre a terra, reinai sobre os animais, sobre a criação, sobre toda a criação, reinem sobre eles. O sexto dia nos remete a algo espiritual que nós adquirimos desde o quarto dia, que é o quê? Reinarmos sobre o mundo espiritual por meio de Cristo Jesus. O sexto dia ele faz uma referência do quinto e do quarto. É como se Deus unisse o quarto, o quinto e o sexto dia, trazendo então a manifestação da graça. Os 2 dias, os 2 milênios onde a graça imperaria, aonde nós nos tornaríamos pescadores de homem e aonde nós então nos faríamos
reis e sacerdotes, reinaríamos sobre as potestades espirituais, sobre o mundo espiritual e governaríamos por meio do sacrifício de Cristo Jesus, espiritualmente. Sim. No 7º dia era o dia, então, o grande dia, o dia do Senhor, conhecido pelos profetas, que é o momento da transição do 6º para o 7º dia, a volta de Cristo Jesus. Eu quero entrar a fundo nisso, porque Êxodo, no capítulo 12, vai falar detalhes muito importantes e eu espero que você compreenda. Êxodo 12 vai instituir a Páscoa e traz muitas coisas importantes que eu vou falar para vocês. Fica comigo. Vou ler o verso 4 em diante. Tá? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, e fareis conforme o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Agora, olha só. E o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Prestem atenção aqui. Eu pulei uma coisa, tá? O verso 3 que diz assim, ó, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Ou seja, ao dia 10, eles deveriam guardar até o dia 14º, ou seja, 4 dias, para fazer o sacrifício desse cordeiro. Ok? E o sacrifício seria feito diante da congregação de Israel à tarde. O que ele está falando? 4 milênios, 4 dias, 4 milênios para sacrificar o cordeiro e o sacrifício seria feito à tarde. Cristo morreu às 3 da tarde. Ele foi, na verdade, foi crucificado às 3 e morto na viração do dia. Ok? E aqui, na continuação dos versículos, ele vai falar para que o sangue do cordeiro seja colocado nos umbrais. Isso aqui, no último vídeo, eu trouxe toda a explicação sobre isso. E agora eu quero pular para outro detalhe muito importante. Tá? Olha só. Verso 14. E esse dia vos será por memória, e celebrá-los-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações os lembrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o 1º até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Ou seja, aqui ele fala sobre 7 dias. E ele fala que qualquer um que comer pão asmo será cortado de Israel. A gente tem entendimento que qualquer um que comer pão com fermento, eles deveriam comer pão asmos, que era pão sem fermento, porque o fermento ia levedar a massa. A gente sabe que Jesus explicou isso para nós, falando que o fermento era a doutrina dos fariseus, dos saduceus. Era uma doutrina, o fermento é uma doutrina que vai além do que Cristo ensinou. Tudo aquilo que vai além de Cristo, tudo aquilo que foge do que Cristo quer e ensina, isso se torna fermento. E o pão asmos é um pão sem fermento, é um pão puro, é um ensino de Deus dado ao homem puro, completamente puro. É o pão da vida, que é Cristo Jesus. Então aqui ele está falando que desde Adão até a consumação dos séculos, até Cristo entregar o reino ao Pai, todos aqueles que comerem fermento, eles serão cortados de Israel. E olha o verso depois. E ao 1º dia haverá santa convocação. Lembra de Adão e Eva ao entardecer? Também ao 7º dia tereis a santa convocação, e nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Ou seja, do princípio, desde Adão e Eva, até ao 7º dia, a manifestação do Cristo, nós teremos a santa convocação. Lembra que Cristo, no seu milênio, ele convergirá para Israel todas as nações? Para a santa assembleia? Exatamente. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirareis vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Aqui ele está falando então para que todos eles celebrem o pães asmos, que era Cristo. Era uma simbologia do que Cristo é, o pão da vida. E ele está falando aqui, irmãos, para eles guardarem isso como estatuto perpétuo, porque isso será lembrado eternamente.
eternamente. O pão da vida será lembrado e celebrado. Cristo Jesus. Compreendido? Agora eu quero que vocês vão um pouco além comigo. Êxodos 16, do 29. Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Irmãos, a gente tem entendimento que Cristo Jesus é o Shabat, é o descanso, é o próprio sábado, é a manifestação do sábado. Ok? Beleza. Ele está falando aqui, porquanto o Senhor vos deu o sábado, Cristo Jesus. Portanto, ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Lembra dos dias ser milênios? Ou seja, da morte de Cristo, que é o nosso Shabat, é o nosso sábado, o Pai vai nos dar pão para 2 dias, para 2 milênios. E cada um fique no seu lugar. Ninguém sai do seu lugar no sétimo dia, porque o sétimo dia é a volta do Cristo. 2 dias Deus nos dará pão, o período da graça, 2 milênios. No sétimo, Deus então Cristo viria sobre as nuvens do céu. E olha só que interessante, ele fala aqui, ninguém saia do seu lugar. Marcos 13 vai dizer, quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve antes, desde que Deus criou o mundo até agora, e nem jamais haverá. E se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, a igreja de Cristo Jesus, por eles, os escolhidos, ele os abreviou. E aqui depois ele continua falando, se alguém falar é o Cristo aqui ou o Cristo lá, não saia, não acrediteis. Porque assim como de um extremo ao outro, todos os olhos verão Cristo vindo sobre as nuvens do céu. E aqui ele está falando também que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, enfim, as estrelas cairão no firmamento. Esse é um acontecimento de Mateus 24 que fala sobre a volta de Cristo, o período que antecede a volta de Cristo, a viração do dia, o período que antecede a viração do dia. E Oséias capítulo 6, do verso 2, ele vai terminar dizendo, e eu vou terminar dizendo a vocês, depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ele está falando que Jesus ele fez uma simbologia que ele falou que ao terceiro dia, assim como Cristo ressuscitou, também haveria de ser. Depois de 2 dias, depois de 2 milênios da morte de Cristo Jesus, ele nos dará a vida e ele nos ressuscitará. Lembra que na volta de Cristo, os mortos ressuscitarão. Os vivos serão transformados de corruptível para incorruptível. E nós viveremos diante dele no milênio de Cristo. Cristo governando de Israel para o mundo todo. Nós viveremos diante dele. Aqui ele está falando exatamente isso. Ele está falando que depois dos 2 dias, no terceiro, Deus ressuscitará. Ressuscitará a sua igreja, ressuscitará nós, ressuscitará todos. Todos aqueles que aguardam o Senhor. E nós viveremos diante dele no milênio de Cristo, aonde a terra repousará. Eu nem entrei em Daniel, ok, irmãos? Porque senão nós ia se alongar muito nas profecias das 70 semanas, mas enfim, eu permaneço aqui, porque era aqui que eu queria chegar. Depois dos 2 milênios, Cristo volta. Nós estamos muito próximo da volta de Cristo, irmãos. Muito próximo mesmo. Nós estamos no findar do 2º dia. Nós estamos entrando do 6º para o 7º dia. Eu não vou cravar com certeza, obviamente, o ano que Jesus volta, mas eu cravo a vocês que esta geração, quando as figueiras... Lembra da parábola da figueira? Pois então, não preciso terminar, né? Vocês já sabem. Forte abraço a todos e Deus abençoe. Curta o vídeo, compartilhe para a honra e glória de Deus.